Então, como a gente tinha explicado ontem, né, DRC é o declínio progressivo da função renal com consequente perdas de néfrons, né? E ele é de desenvolvimento insidioso. O que significa o termo insidioso? Ele vai acontecendo com o tempo, ele vai evoluindo, certo? É diferente da injúria renal aguda. Ontem eu falei algumas coisas sobre chaves de leitura para aquilo que a gente tem como conteúdo, né? Então eu disse que a injúria renal aguda ela é abrupta. Ela é abrupta. Não tem perda estrutural. Não tem. Falou em perda estrutural, falou em doença renal crônica. Certo? Beleza. A doença renal crônica, ela tem perda estrutural com desenvolvimento insidioso. Vai acontecendo, tá? E aí a gente tinha mostrado isso aqui ontem também. DRC significa lesão renal maior do que 3 meses de persistência, com ou sem diminuição da taxa de filtração glomerular, a depender do estágio. Quanto pior o animal está, pior está a taxa de filtração glomerular, certo? Ou taxa de filtração glomerular reduzida por mais do que 3 meses, persistentemente maior do que 3 meses, e com mecanismos compensatórios. Porque se não tem mecanismos compensatórios, o que é? Falei ontem. Falha ou insuficiência, certo? Então a gente só usa o termo insuficiência quando esse rim está em falha, ou seja, sem mecanismos compensatórios. Então, são conceitos que a gente viu ontem, são coisas bem basilares para que você entenda o prosseguir, tá? Então, ontem também a gente explicou bem direitinho essa questão da falha, falou da perda de 2/3 a 3/4 dos néfrons. É quando geralmente o paciente vem apresentar os sinais clínicos e a doença renal propriamente dita, né? É aí também quando a gente começa a ver elevação da azotemia, né? Não é com a perda dos néfrons. Primeiro vem a perda da função, aí tem a azotemia, depois vem a perda dos néfrons, certo? E a coisa vai se equilibrando, né? Ela vai acontecendo. Então isso a gente deu explicado ontem também, bem por cima, bem basilar, em certos momentos, outras coisas um pouquinho mais aprofundadas, por não ter slide para mostrar isso para vocês, né? Também tinha falado que era doença comum, é uma doença principalmente de animais idosos, tá? Então, à medida que a população vai envelhecendo, e a gente sabe que animal semi-domiciliado não vive quase nada. Animal não domiciliado vive nada. Agora, animal de residência, esse vive bastante, né? Tem o caso, por exemplo, eu sempre falo, semestre retrasado eu falei, semestre passado eu falei, esse semestre vou falar de novo. Tem o caso de um gato Floquinho, da minha professora de fisiologia, professora Rosângela. Maravilhosa ela, inclusive. Rosângela teve um gato que viveu 22 anos, cara. 22 anos. Tudo bem, um gato viver 22 anos é quase um milagre. E Floquinho era, meu Deus do céu, Highlander. Mas, gato viver 14, 15 anos não é tão incomum assim. Hoje em dia, não, tá? Se bem cuidado, uma raçãozinha boa, fazendo check-up, tomando todos os cuidados devidos, ele vive mesmo. Gatos têm uma boa sobrevida. E cães? Cães também, dá ali. Tudo bem, os grandões não vivem tanto, com exceção do canicoso, chega nos seus 12 anos, mas os molossos não vivem tanto, 8, 10 anos se não foi, tem que ir. Agora, os médios e pequenininhos vivem bastante, né? Cachorro vivendo 12, 13, 15 anos, vive tranquilamente. Porque vive muito, aí começa a aparecer doença de velho, normal. Doença renal crônica, em partes, né? É doença de velho, normal, vai acontecer, né? Se a gente fosse entender o nosso corpo, ou o corpo dos animais, como uma máquina,
toda máquina ela tende à falha, porque nenhum funcionamento é perfeitamente perfeito, né? Ele tem desgaste, né? Então as molas e engrenagens vão se desgastando com o decorrer do tempo. Aqui não é diferente. A gente também falou bem por cima sobre as etiologias, fisiopatogenias, aí hoje eu já dou uma encopridadinha, porque tem slide, então tem como vocês verem um pouco mais. Então, as origens, vamos lá. Glomerular, tubular, intersticial, vascular, alterações bioquímicas, doença renal familiar. Essas são as principais origens de formação da doença renal crônica. Acontece que só falar em doença renal glomerular, eu falei tudo e não falei nada. O que pode causar e por quê? Vamos lá. Glomerulopatias, glomerulonefrite, de um modo geral. Amiloidose, deposição e liberação de proteína amiloide nos rins. Né? Glomerulopatia imunomediada. Então, glomerulonefrite por deposição de... E aí? Imunocomplexo. Boa, Lacerda. Então, glomerulonefrite por deposição de imunocomplexo. Podemos pensar em que quando a gente fala de imunocomplexo? E... que tipo de doença? Que são doenças... Piometra, nem tanto, vai. Mas que tipo de doença é erliquiose? Ela é infecciosa, infecto-contagiosa, é doença do desenvolvimento? Pronto, beleza. Então, doenças infecciosas ou infecto-contagiosas ao qual o paciente fica persistentemente infectado por longo prazo, o paciente ele tende a produzir o quê? Imunoglobulina. Acontece que no decorrer do tempo, esse excesso de produção de imunoglobulina, essa imunoglobulina precisa ser degradada. Por vezes ela não é degradada e se deposita. Isso é o que se chama de imunocomplexo. Qual doença que é o bambambam aqui no Nordeste e que tem bastante glomerulonefrite associada e muitas vezes as pessoas não pensam nisso? Oi? Fala bem alto para todo mundo ouvir. Leishmaniose. Leishmaniose, glomerulonefrite por deposição de imunocomplexo, paciente com resposta do tipo TH1 ou TH2? TH2, porque é resposta humoral. Se fosse TH1, era resposta celular. Imunologia básica, beleza? Doença de Cushing, que aí a gente ainda não chegou lá ainda, né? Mas doença de Cushing é o hiperadrenocorticismo, na verdade hoje chama de hipercortisolismo, pode ser primário ou secundário, né? Mas hipercortisolismo. Diabetes mellitus, tá? Porque aí tem nefropatia diabética, tanto por conta da vasoconstricção correlacionada a diabetes, como também da própria passagem forçada da glicose pelos glomérulos. Começa a causar destruição desses glomérulos, tá? Glicose tem mais ou menos que 70 kilodaltons. Mas, se tem mais do que 70 kilodaltons, detona glomérulo, né? E por aí vai, tá? Tubulares, nefrotoxinas, lembra lá da uva que eu falei ontem, que causa injúria renal aguda? Mas se o paciente persistir, ou for uma quantidade muito pequena, pode ser que ali seja o start de uma doença. Ou então, oferta, digamos assim, não em doses cavalares, mas em doses homeopáticas de uma nefrotoxina. Uso excessivo e inadvertido de antibiótico. Uso excessivo e inadvertido de anti-inflamatório. Uso excessivo e inadvertido de antiparasitários. Eita! Ó, ela ali até levantou a sobrancelha. Antiparasitário é vermífugo.
Que é a coisa mais vagabunda que tem no mundo, que o povo usa à torta e à direita, vende sem nem receita e usa na tora. Vermífugo. É. Entendeu? Bom, vamos lá. Existem causas infecciosas? Existem para glomerulopatias tubulares. Leptospirose, por exemplo. Pielonefrite. A gente não falou lá de cistite intersticial, infecção urinária, entre mil aspas, né? Falamos. Falamos. Se o paciente tem uma infecção urinária muito persistente ou recidivas excessivas, pode evoluir de forma ascendente e fazer pielonefrite? Pode, pode. Ainda mais se o paciente tiver o quê? Oclusão, aí subentende o quê? Obstrução. Tem retenção urinária, pode haver translocação bacteriana. Boa. Bom, vamos lá. Intersticial, urolitíase na pelve renal, meio que parecido aqui, pode vir daqui para cá. Vascular, diabetes mellitus, está aqui, está aqui. Cistinúria, e aí, procurou a raça? Não? Então vai ficar devendo. Doença renal familiar é aquele que é genética. Então, pai ou mãe, gene principalmente dominante, ou dois recessivos que se cruzam, e aí passa um gene para desenvolvimento de uma doença renal. Exemplo, gatos com doença renal policística. Tem um componente genético aí? Tem, porque tem seleção racial, persa principalmente. Tá? Persa. Beleza. Então a gente falou ontem das causas primárias. DRC tem que ter uma causa primária. Tem que ter lesão estrutural, porque é a cara da DRC, é a lesão estrutural, com mecanismos compensatórios. Quando não tem mecanismo compensatório, logo é falha. Beleza. Mecanismos compensatórios, formação de hipertensão arterial sistêmica, hipertrofia renal, aumento do consumo renal de O2, aumento não é da formação, né? Mas da retenção das excretas nitrogenadas, entenda por isso ureia, creatinina, amônia e por aí vai. E hiperfiltração capilar glomerular, dos glomérulos que estão vivos, para compensar aqueles que partiram, tá? Então isso também ontem a gente deu uma explicadinha mesmo, sem ter o slide para vocês visualizarem, né? Então hoje a gente está indo um pouquinho mais rapidinho nas coisas que a gente passou ontem. E aí vem o slide que eu queria que vocês vissem, tudo meio bagunçado. É isso aqui. Isso aqui, quando a gente tem, espero que nenhum de vocês, nem eu também não tenha, mas também com a vida saudável que eu não tenho, pode ser que dê ruim. Mas vamos lá. Síndrome urêmica ou síndrome tóxica polissistêmica. Quando a gente fala isso aqui, o pessoal que gosta de patologia geral, patologia animal, que gosta de fazer necrópsia, fica feliz da vida. Feliz da vida porque é a área que ele gosta de estudar. É aonde dá BO. E por que que a doença renal leva a alterações em outros lugares? Na aula de patologia, com certeza vocês vão ouvir ou já ouviram falar de lesões secundárias à uremia, né? Necrose da borda da língua, essas coisas, né? Lá explica o final da coisa. E aqui a gente dá uma revisadinha no desenvolver da coisa, certo? E por que que cada quadrado desse tem um tamanho diferente e não tem uma ordem bonitinha? Porque não é bonitinho. Não é numa ordem perfeita. Um ocorre em maior ou menor grau, em fases diferentes e vai piorando no decorrer do tempo. Então, por que que eletrolítico, hidroeletrolítico é o maior e primeiro? Porque está intrinsecamente relacionado ali com a função renal. Mas é somente ele? Não. Tem paciente que no começo tem alteração,
para, tem alteração, para, tem alteração, para, tem alteração, para, cardiovascular, vai para o saco. Onde que entra o cardiovascular aqui? Só lembrar dos mecanismos compensatórios que eu falei anteriormente, como consequência de doença renal. Exatamente. Hipertensão arterial sistêmica. Hipertensão arterial sistêmica é a chave para entender as alterações cardiovasculares. Sistema nervoso central, encefalopatia urêmica, não me confunda com hepática. Se dá por conta da elevação de amônia, né, principalmente, e da ureia. Por quê? A ureia não é tóxica, mas não tão tóxica quanto a amônia. A amônia é extremamente tóxica para o sistema nervoso central. Então, a elevação dessas excretas nitrogenadas faz com que haja lesão de nervos, tanto periféricos como do sistema nervoso central. E é óbvio, muito mais chamativo do sistema nervoso central, certo? Desordens nutricionais associadas, a gente falou meio que por cima ontem, hoje aqui eu vou falar um pouco mais. Trato gastrointestinal é o porquê que o paciente nefropata tem diarreia e vômito, que aí a gastroenteropatia urêmica, é muito importante entender isso. Porque se o trato gastrointestinal está lesado, o rim já está trabalhando ali meio marromeno. Aonde que desordena ainda mais? Ó, um puxa o outro. E quando aqui falha, aqui também sofre. Um puxa o outro. Então, esse que detona com esse, que piora esse, que leva esse, que piora aqui. É muita coisa interligada. Tá tudo interligado. É um corpo só, tá? Então, todas essas alterações, vocês precisam entender que elas vão acontecendo. E, por vezes, elas acontecem de forma rápida na cabeça da gente e na cabeça do tutor. Mas que no animal vem ocorrendo, ó, o tempão. Muito tempo. Certo? Bom. Então, vamos lá. Trato gastrointestinal. Por que que ocorre a alteração no trato gastrointestinal? A primeira etiologia com relação às alterações da gastro/enteropatia urêmica é a retenção deste hormônio, gastrina. Tá? A gastrina, ela é produzida e liberada de acordo com a distensão do estômago e do duodeno, né? Para regular a produção de ácido gástrico e tem metabolização exclusiva renal. Se o rim não está filtrando, logo a gastrina vai ou fica? Fica. Se ela regula a produção disso aqui, significa que a partir do momento que eu retenho ela, quem que aumenta? Ácido gástrico. HCl. Aí já viu que vem gastrite por aí. Tá? Beleza. Só que só ter ácido gástrico não é um componente para simplesmente detonar o estômago. Porque o estômago é uma estrutura preparada para ter ácido ali dentro. Óbvio, ele recebe isso todo dia. Né? O que eu preciso ter mais para detonar ainda mais com esse estômago? Menos produção de mucina e ainda mais produção de ácido gástrico. E aí o que acontece? À medida que ocorre as hipertensão arterial sistêmica, mais ação das excretas nitrogenadas, entenda por isso ureia e amônia, ocorre lesão vascular e consequente atrofia glandular. Então, câmeras em mim, ó. Gastrina lá no topo. Ácido gástrico lá no topo. Produção de mucina, tá normal. Aí eu detono com a produção glandular
começa a causar atrofia glandular, que produz ácido gástrico e que produz mucina, para proteger a parede do estômago. Beleza. À medida que a atrofia glandular, o ácido cai. E a mucina também cai. Beleza, mas eu não estou retendo gastrina? Tô. Gastrina regula quem? Mucina ou ácido gástrico? Ácido gástrico. Então começa a ocorrer isso. Diminui os dois, mas a mucina diminui mais. O que protege o estômago diminui mais. E o que serve para digerir alimento, agora vai digerir o próprio estômago. Agora dá para entender o porquê que a gente tem que proteger esse estômago. E protetor gástrico não é simplesmente pegar e passar lá para fazer esse bicho parar de vomitar. Simplesmente uma metoclopramida e uma ranitidina ou cimetidina e tchau. Opa! É muito maior essa proteção. Tem que ter vias auxiliares e acessórias. Certo? Quando chegar no tratamento, vocês vão entender. Bom, edema da lâmina própria, infiltração por mastócitos que produzem histamina, que faz liberar mais isso aqui, arterite da submucosa e aí, consequência, atrofia glandular. Ocorre a atrofia glandular, tudo bem, diminui a produção de ácido gástrico, em tese sim, de mucina sim, só que tem gastrina. Opa, ácido gástrico fica lá em cima. Beleza? Beleza. Bom, então, a gastropatia urêmica também piora com outros mecanismos que são irmãozinhos, que vão retroalimentar a piora desse paciente. Então, estresse associado à doença, o animal que está sempre enjoado, libera mais catecolamina, mais produção de gastrina por consequência no decorrer do tempo, mais edema da lâmina própria, mais destruição, é o que o povo chama de gastrite nervosa. Isso não existe tanto não, vai, isso é mais conversa para boi dormir, mas no longo prazo piora o estado geral do animal. Sim. A questão, ó, tá aqui quando a gente pensa não mais na gastro somente, mas na enteropatia urêmica. Ação e seleção de bactérias urease positivas. E o que essas bactérias fazem? Digere o quê? Ureia. Só que elas transformam ureia em amônia. E detona ainda mais o trato gastrointestinal. Agora você tem um animal que está em desbiose porque tem aumento de produção de ácido gástrico. Então tem agora uma desbiose do duodeno. Ação dessas bactérias que aumentam a produção de urease. Agora eu estou começando a ter... De urease não. De ureia produzindo amônia. Estou começando a ter seleção de bactéria para que produza mais amônia. Por consequência, também associada a isso, destruição da túnica mucosa do intestino, ou seja, exposição da submucosa. Eu estou descrevendo uma chave para uma diarreia, né? Aí o paciente nefropata começa a defecar um pouquinho mais molinho, começar a fazer diarreia pastosa, depois uma diarreia mais líquida, depois uma diarreia com sangue, e a pessoa fica se perguntando, o que eu devo fazer? Eu vou lá fazer sulfatrimetoprim. Sulfa com metronidazol. Não. Não. Você ajudou a matar ainda mais o rim desse animal. Diarreia não é sinal de você ter que necessariamente empurrar antibiótico. Empurrou antibiótico, você selecionou ainda mais a microbiota desse animal. Se ele já estava em desbiose, ele vai ter ainda mais desbiose. E isso vale para cão, para gato, para cavalo, para boi, para porco. O problema é que qualquer diarreia, pum,
Antibiótico. Pum, antibiótico. E às vezes o que a coisa que o paciente mais precisa no primeiro momento, até você receber exame, não é pum, antibiótico. É pum, fluidoterapia. Pode procurar. Já tem inclusive guideline de diarreia. Procure para ver se é mentira minha. Primeira coisa, tem lá, eles discutem 6 ou 7 possibilidades de casos clínicos de diarreia de causas diferentes, no qual somente um é preemptivo você usar antibiótico no começo do tratamento. De resto, todos basear em fluidoterapia, melhora da microbiota, reposição de microflora, e a partir de teste confirmatório, aí sim você entra com tratamento específico. Seja antibiótico, seja antiparasitário. Certo? Beleza. Ação das bactérias urease positivas, por consequência, aumenta a produção de amônia e erosão da túnica mucosa por essa amônia que está lá no intestino. Lesões vasculares e isquemia por conta da amônia circulante, ou seja, ação no lumen intestinal e em volta do trato gastrointestinal. E aí, essa gastrina promovendo refluxo biliar. A bile não é para voltar para o estômago. Ela é neutralizada no próprio intestino. Certo? E aí esse refluxo biliar causa ainda mais lesão gástrica. Aí a pessoa fala, mas meu cachorro vomitou verde. Foi só uma vez. Pois é. Aqui. Certo? Percebe que é um ciclo que se retroalimenta? Pois é. É assim que acontece. Então, pacientes, principalmente cães, podem produzir diarreia com ou sem hematoquesia, e obviamente com hematoquesia é muito pior, porque além da diarreia, o paciente pode ter translocação bacteriana, o trato gastrointestinal está exposto, a submucosa, pode haver translocação bacteriana, assim como a perda massiva, a hematoquesia sustentada, pode inclusive fazer o quê? A anemia. A anemia. É ou não é um sangramento? Claro que é. É para ter sangue dentro do trato gastrointestinal? Não, a menos que o paciente seja carnívoro e esteja comendo carne ali de um animal que ele acabou de matar. Aí estamos falando de um leão na mata, na selva. Na mata não, na selva, na savana africana. Beleza. Ele repõe um pouco até do hídrico dele com o sangue daquele animal ali. O gnu. Ele matou o gnu, dá uma lambidinha no sangue. É água ali também, né? Mas tirando isso, em tese para os nossos que só comem ração, não vai ter sangue ali ativo. E mesmo assim, se tiver sangue ali e não é dele próprio, vai sair, vai deixar o cocô mais pretinho. É, beleza. Ok. Ok. Só isso. Constipação. Principalmente relacionada à desidratação. Estomatite urêmica. E aí, necrose da borda da língua. Principalmente por conta disso aqui, ó. Lesões vasculares e isquemia. Isso eu tenho certeza absoluta que vocês viram isso na aula de patologia. Porque todo lugar sempre vai falar da necrose da borda da língua. Porque é um sinal muito chamativo. Tá? Paciente nefropata faz hálito urêmico porque tem excesso de amônia no trato gastrointestinal. Tá? Então, tanto a amônia que está no trato gastrointestinal e esse refluxo excessivo, tá? Que o paciente pode vir a desenvolver também eructação e refluxo excessivo, mesmo refluxo gastro. Tá? Além das lesões vasculares e a isquemia, leva a estomatite urêmica e necrose da borda da língua. Tá? Bom, outra coisa que causa constipação e a gente, por vezes, vai ter que utilizar no tratamento, quelantes de fósforo. Exemplo? É uma base. Hidróxido de alumínio. Tá? Hidróxido de alumínio. Certo? Também podem causar constipação, principalmente nos felinos. Nos cães também causam, mas
é mais chamativo nos felinos, tá? Bom, hematologia e hematopoiese. A hemostasia fica prejudicada nesses pacientes, tá? Eles podem ter trombocitopenia, tromboastenia adquirida, menor síntese de quê? Tromboxanos. A trombocitopenia é principalmente trombocitopenia tóxica, por conta da ação da amônia na medula, destruindo os progenitores, agora não mais mieloides, mas linfóides, que aí é megacariócito. Destruindo o megacariócito, você não tem a formação dos trombócitos, certo? A disfunção plaquetária, uma das coisas também é que a ureia barra a amônia circulante, ela é contrarreguladora dos fatores de coagulação. Então, ele fica com disfunção plaquetária tanto por isso, como também pela inibição da síntese de tromboxano. Os tromboxanos, quando a gente vê lá na cascata da calicreína, a partir disso aqui tem a pré-calicreína, quebra em calicreína, que daqui vai sair a cascata da inflamação, né? Então, lá no final dela, tem a formação das prostaglandinas, dos leucotrienos e dos tromboxanos. Já foi anti-inflamatório, já? Não. Atividade APS de anti-inflamatório? Não? É a terceira, né? Pronto. Quando vocês virem lá, inclusive, curiosidade, né? Na atividade, quem fizer pelo Adams, na parte de anti-inflamatório, ele explica, inclusive, o porquê da alergia da dipirona, do AS. Pessoas que têm esse tipo de alergia, vulgo eu, desviam para a cascata do tromboxano. E aí a alergia se dá por conta disso, certo? Bom, esses bonitinhos aqui, eles são sinalizadores na cascata de inflamação de que deve haver agregação plaquetária. Quando eu tenho inibição da formação deles, logo o organismo sinaliza menos. E entenda inflamação não somente como uma alergia. A alergia é um sistema imunológico trabalhando bem até demais. Toda lesão leva a uma inflamação. E toda inflamação ela precisa de reparação tecidual. Isso aqui é justamente para que haja agregação plaquetária, porque os trombócitos são mediadores anti-inflamatórios e reparadores teciduais. Para que o organismo não entre na perda de função. Para que aquela estrutura não entre na perda de função e haja reparação tecidual. Então, por causa disso aqui, tá? Bom, diminuição da mobilização intracelular de cálcio, isso interfere diretamente no relaxamento vascular, por exemplo, mas também na hemostasia e hematopoiese, porque cálcio também participa da cascata de coagulação, tá? E também na vasculatura, porque cálcio também participa também da contração e relaxamento muscular. E lembre-se que arteríolas e veias principais também têm camada muscular, tá? E pode haver a formação de prostaciclinas e óxido nítrico, que também impedem a adesão de plaquetas ao endotélio, para fazer reparação tecidual. Então, você tem substância que lesa o vaso e ainda impede a reparação desse vaso. E aí vem a degeneração e a necrose tecidual em volta, porque você perdeu o vaso, não tem circulação não tem oxigenação do tecido. Se não tem oxigenação do tecido, degeneração, necrose e no final fibrose para poder reparar aquele tecido, tá? Isso se o paciente viver suficientemente para isso.
Bom, disfunção de linfócitos granulócitos, ação tóxica da amônia na medula óssea, tá? Que pode levar também à disfunção dessas sinalizações teciduais, correlacionada a isso, essa disfunção de linfócitos e granulócitos. Anemia hipoproliferativa, pelo mesmo motivo, tá? No começo, macrocítica hipocrômica, que chama de anemia ferropriva. Essa você faz suplementação de ferro, tá? Essa daqui você faz. Agora, no decorrer da evolução da doença, quanto mais progenitor, agora não mais linfóide, agora mieloide, você perde, aí ela se torna arregenerativa, tendendo à aplasia. E aí agora vem o porquê que eu ia falar do decanoato de nandrolona, mais conhecido como decadurabolin. A decadurabolin, o decanoato de nandrolona, é um fármaco, um éster proveniente da testosterona sintética, que veio para tratar a anemia, não aplásica, mas a anemia persistente dos pacientes nefropatas. Óbvio, se você utilizar, um homem utilizar qualquer éster de testosterona, ele aumenta ainda mais a produção de testosterona dele. Aliás, ele não aumenta a produção, ele aumenta a disponibilidade de testosterona dele. O testículo produz normalmente, só que vai fazer feedback negativo, diminui a produção testicular. Mas a testosterona está lá em cima porque você está colocando um éster de meia-vida longa, decanoato, meia-vida 10 dias. Certo? A decadurabolin tem uma meia-vida média de 10 dias. Tá? Não é decanoato porque vive 10 dias. É porque são 10 pares de base. Bom, o que acontece? Por que os ésteres da testosterona foram testados aí? E por que a nandrolona? Porque a nandrolona ela tem liberação seletiva, lenta, meia-vida longa, ou seja, não precisa ficar furando o paciente todo dia. Se ele não desviar para a via da aromatase, que aí da BO, se ele não desviar para a via da aromatase, eu tenho o mais potente estimulante sem reação imunogênica, porque a eritropoetina é o mais potente, mas tem muita reação imunológica. E que é estimulante medular. A nandrolona não faz efeito adverso, assim, imunologicamente falando, né? De maneira geral. Se comparado com a eritropoetina, é muito menos imunorreativa. Maravilha! E a eritropoetina, ela tem uma meia-vida muito mais curta, certo? Muito mais curta. Então, o objetivo da nandrolona é esse. Óbvio, a galera quer usar para outras paradas? Vai usar. O fármaco está lá e ele tem as ações e a gente vai usar. Ok, jeitão. Galera do fisiculturismo. Tem algum problema nisso? Não. Acompanhado e ninguém me forçando a usar, tá tudo certo, não é não? Tá, beleza. Então o cara vai lá e usa decanoato de nandrolona. Tem só a nandrolona para isso? Não. Tem vários outros ésteres. E hoje em dia, as tecnologias de desenvolvimento farmacêutico para a produção desses ésteres de testosterona estão muito avançadas. Não para o uso atlético. Sim, para o uso atlético também. O pessoal faz o uso atlético. Mas para o uso de reposição hormonal. Veja, por exemplo, a oxandrolona para fazer reposição hormonal em homens com hipogonadismo e até mesmo reposição hormonal em mulheres. O chipzinho lá, o povo chama de chip do amor, né? Você vai lá e faz um extra de testosterona, e aí geralmente as mulheres fazem muito mais a via da aromatase, né? E aí, aromatizando esses ésteres de testosterona, vai fazer produção endógena de estradiol. Certo? Bacana pra caramba. Muito bom. Muito bom. Principalmente para senhoras na menopausa. Tem mulheres que passam pela menopausa de boaça, não tem nada. E tem mulheres que têm mais problema. Minha madrasta mesmo teve muito problema. Certo? Muito problema.
Fez reposição hormonal? Fez. Foi com chipzinho? Não. Na época era remédio oral. Diminuiu os sinais, aí ela foi desmamando e tem uma vida normal. Bacana, bacana. É qualidade de vida. Tem gente que usa para outras coisas. Tudo bem. Eu uso off-label, de certo modo sim. Tendo acompanhamento e você sendo atleta, beleza. Agora, ficar usando Deca, injetando na tora, para ficar malhando na academia, para crescer no carnaval, meu filho, você só está acabando com a sua vida. Certo? Ou fazendo ciclo de Durateston e, sei lá, GH, insulina, sem acompanhamento médico, aí já é burrice mesmo, não, você está só se matando. Certo? Bom, então, decanoato de nandrolona, bacana pra caramba, tá? Bacana pra caramba. Então, as toxinas e o estresse oxidativo levam à diminuição do tempo de vida das hemácias. Perda de sangue no trato gastrointestinal é outra causa importante de anemia. Deficiência nutricional, porque esse paciente não come nem a pau juvenal, principalmente os mais graves. Imagina só, tu toda hora com uma gastrite desgraçada. Quem tem azia, pô, o que tu mais quer é comer? Não, velho, o que tu mais quer é que aquilo passe. E junta isso, tu tá enjoado pra caramba, por conta do efeito da amônia no sistema nervoso central. Horrível, né, velho? Horrível. É por isso que esse bicho não come, tá? Anemia ferropriva, quando tá aqui no começo e ela é hipoproliferativa, sim, anemia ferropriva, tá lá. Inibição da eritropoiese, é óbvio, não tem camada justa glomerular para produzir eritropoietina, tá lá a bonita. Anemia hipoproliferativa. Além da diminuição da eritropoietina, a mielofibrose por ação da amônia. Deu para entender isso aí? Bacana pra caramba, né? Show de bola. Bom, sistema endócrino. A principal alteração relacionada ao sistema endócrino é isso aqui, ó, o hiperparatireoidismo secundário renal. Existe o hiperparatireoidismo secundário nutricional, que aqui não é o caso, mas o renal é. Paciente com hiperfosfatemia tem inibição da conversão da vitamina D, que é por conta desse hormônio aqui, a falta desse hormônio, 1-alfa-hidroxilase renal, tá? Por consequência, esse paciente tem muito fosfato, então ele tem perda de cálcio, porque um contrabalanceia o outro. Ele aumenta a produção de paratormônio, que vai aumentar a ação dos osteoclastos para captar cálcio dos ossos. E também aumentar a reabsorção, ou seja, a sensibilização de receptores das vilosidades de cálcio para puxar cálcio para a via sanguínea, tá? Tanto na alça de Henle como no túbulo contorcido distal e, no final de tudo, no túbulo coletor reto, tá? Então, tudo isso aqui, no decorrer do desenvolvimento, faz uma elevação forçada de cálcio, e aí o paciente começa a fazer calcificação metastática. O que é predecessor de toda calcificação metastática? Não. Não. Para ter uma calcificação metastática em um tecido, o que antes eu preciso ter? E eu falei bastante aqui que a amônia vai causando e vai... Tem que ter uma lesão prévia. A calcificação é uma forma de reparação tecidual. E aí, no caso, você tem elevação de cálcio circulante e um tecido lesionado. Então, começa a ocorrer calcificação metastática. Por haver isso, você pode ter, por exemplo, calcificação do tecido pulmonar, pode ter calcificação, inclusive, nos próprios rins, em qualquer outro tipo de tecido. Só que quem que está perdendo cálcio? Osso. O que ele vai fazer lá? Depositar fibra. Tecido conectivo fibroso. Aí é o que chama de
osteodistrofia fibrosa, mais conhecida como mandíbula de borracha. É isso aqui. Começa a perder a matriz óssea de cálcio, depositar fibroblasto. Cadê a mandíbula desse cachorro? Onde é que está? Não está. Não está. Está mais ou menos. Isso aqui pretinho aqui, que deveria ser a mandíbula, na verdade aqui é tecido fibroso. Se você pegar, ela faz assim, ó. Tchau. E faz mesmo. Para chegar nesse estado, o paciente tanto tem que ser grave o suficiente para não morrer, mas para ter desenvolvimento disso aqui. Isso aqui leva muito tempo, certo? Leva bastante tempo para se formar. Não é rápido, não é da noite para o dia. Tá? Bom, e... Opa, diga. Ação do paratormônio. Tá? Então, esse paciente ele não tem uma taxa de filtração glomerular adequada, tem retenção de fosfato, hiperfosfatemia. Como ele é contrarregulador de cálcio, fosfato elevado inibe a absorção de cálcio pelo intestino, certo? Então, produz paratormônio para aumentar a reabsorção na alça de Henle, túbulo com tecido distal e coletor reto, e aumentar a reabsorção óssea por ação dos osteoclastos. Todos os ossos. É mais perceptível em ossos longos, né? Mandíbula e alguns ossos planos, mas mandíbula, fêmur, se vê bastante, tá? Agora, que é mais rápido o desenvolvimento na mandíbula é mais porque a matriz óssea é mais fininha, tá? Mas é o caso de, antes de ter mandíbula de borracha, fratura de espontânea. Então, um paciente que teve uma fratura espontânea num osso longo, tá? No osso plano, você vê, é mais rápido de você ver a osteodistrofia. No osso longo, é mais fácil você ver a fratura espontânea, tá? Porque ninguém anda do nada e simplesmente quebra o fêmur, assim, pá. A menos que você tenha osteoporose, que eu não desejo para ninguém. Certo? Bom, vamos lá. Hipertensão arterial sistêmica. Então, paciente que retém sódio tem expansão do volume plasmático, porque sódio é basicamente excretado pelos rins. Se o rim não está funcionando tão legal, retém. Se retém sódio, retenção hídrica. Havendo retenção de volume, aumenta a pressão arterial sistêmica. Por si só, tá? Expansão volumétrica, certo? Bom, toda alteração vascular, como a gente tinha visto já lá na aula de cardio, tem controle neuroendócrino, certo? E esse controle é em ajuste fino e constante. Os vasos eles vão dilatando e contraindo toda hora, para poder se ajustar e manter a pressão de perfusão, certo? Manter a pressão de perfusão. Isso a gente viu lá na aula de cardio. Preciso explicar isso aqui para vocês. Bom, havendo isso, o paciente tem também, por consequência, a redução de vasodilatadores endógenos, certo? Óxido nítrico é um deles, pode ser afetado no decorrer do tempo. Às vezes ele está liberado por conta de ação de amônia, às vezes ele pode estar diminuída a sua ativação, a sua formação, a sensibilização de receptor, justamente por ativação do sistema nervoso simpático para controle da pressão arterial. Bom, independente de qualquer coisa, não tendo vasodilatador endógeno a sua produção adequada, você pode ter, por consequência, aumento da resistência vascular periférica, porque depende de outros mecanismos mais tardios, tá? Para poder fazer vasodilatação periférica. Isso é mais um componente para aumento da pressão arterial. Elevação do débito cardíaco. Nesse caso, não é necessariamente por ativação da bomba
aumentada, mas porque você tem expansão do próprio volume plasmático. A ativação da bomba é a mesma, mas com muito mais volume chegando, tá? Isso é o que caracteriza a sobrecarga de, em parte, expressão no começo, porque você tem... Aliás, em parte, sobrecarga de volume no começo, porque você tem expansão de volume plasmático, mas no decorrer do desenvolvimento e aumento da resistência vascular periférica se torna uma sobrecarga de pressão, tá? Quem que vai determinar a hipertrofia depende de quem ficar mais tempo. Aí sobrecarga de pressão e de volume, para quem gostou lá da cardio e estudou, vai lembrar o que que leva às hipertrofias. Concêntrica ou excêntrica. Vai formar de acordo com quem ficar mais tempo. Paciência, certo? Bom, aumento da concentração sérica de paratormônio para poder fazer a elevação de cálcio. Como ela aumenta a sensibilização dos cardiomiócitos para fazer contração, vai ampliar essa elevação do débito cardíaco. Antes era por conta de expansão de volume, aí mais lá na frente por conta da elevação do cálcio e aumento da força de contração. Lembra do Pimobendan, que aumenta a sensibilização de receptores nos cardiomiócitos para poder fazer sensibilização de cálcio e mais contração? É exatamente isso. Certo? Bom, volta para a aula de cardio novamente. Então, tem lá os métodos de avaliação, não vou explicar isso a fundo, já viu lá, mas paciente sempre em repouso. Tem lá o método oscilométrico, o de mãozinha, ele faz lá essa avaliação das ondinhas, a gente explica bem direitinho lá na aula de cardio, né? O que é cada onda da oscilometria que a maquininha avalia. O fotopletismográfico, que eu explico lá, que é o reloginho, né? O da Apple, o Apple Watch, né? Ele faz avaliação de pressão arterial, inclusive, né? Eu acho que o Samsung e o da Huawei, o mais top, ele também faz, tá? Aí, Doppler vascular, que basicamente muita gente, não vou dizer todo mundo tem, mas muita gente tem, isso aqui é bastante legal. E os métodos invasivos que a gente usa principalmente nas UTIs ou em sala de cirurgia, que aí em cirurgia mais prolongada, para o pessoal que gosta de aneste, né? Já com certeza pode ter visto ou ouvido falar disso aqui. Se não na minha aula, mas em outro lugar por aí pelo mundo. E se não viu, bom, espero que você tenha um dia a oportunidade de ver. Não para que o paciente esteja mal para isso, mas porque a oportunidade foi dada e o paciente tenha tido uma sobrevida. Beleza. Bom, lá também tem lá na aula de cardio o quadrinho das pressões. Isso aqui é extremamente importante para o estadiamento. Então isso aqui vocês têm que ter na cabeça. Não é para decorar. Isso aqui não é para decorar. É para aprender. Por quê? A avaliação da pressão é para todo paciente. É uma informação que você tem que saber. Como o Sol nasce no leste e se põe no oeste. Certo? Então essa é a informação que você tem que saber. Não tem para onde correr. Tá? Tem que saber. Então não é para decorar. Aprendam. Certo? Bom, proteinúria. Ontem eu tinha falado para vocês bem rapidamente que a proteinúria ela é tanto fator agravante, certo? De doença renal, como sinal, tanto como sinal de agravamento, como fator predisponente do desenvolvimento desse agravamento, certo? Então, ela tanto sinaliza que o negócio está piorando, como ela piora a coisa, tá? É uma via de vai e volta. Quanto mais perde néfron, mais tem elevação da PA, que faz perder mais néfron. Quanto mais lesão e aumento da pressão hidrostática glomerular, mais proteinúria. Mais proteinúria. Bom, a progressão dessa hipertensão arterial
per se já é predisponente de infiltração inflamatória. Certo? Por si só. Por si só. E é óbvio, se eu tenho lesão de vaso, aqui no caso esquece a amônia. Aqui é a pressão hidrostática, tá? Se eu tenho aumento da pressão de cisalhamento, esse vaso vai sinalizar. Vai sinalizar, pô, tá acontecendo alguma coisa. Por que tá aumentando a pressão aí? Ei, pô, ei, repara aqui, velho, tô me machucando. Aí vem peça bonita aqui, ó. Cascata da inflamação. Paciente renal crônico é um paciente de rim cronicamente inflamado. E quanto mais hipertensão arterial, mais inflamação ele tem. Quanto mais inflamação ele tem, mais detonamento, destruição ou glomerulosclerose ele tem. É como se toda hora, não é que eu jogasse uma bomba nuclear nesse rim todo dia, mas é como se todo dia eu desse uma machadada nele. Não destrói de uma vez, mas vai destruindo, certo? Vai destruindo. Por quê? Eu aumento a pressão hidrostática, mais proteinúria. Mais pressão hidrostática, mais proteinúria. E assim, sucessivamente, sem cessar. Tá? Proteinúria pode ser glomerular ou tubular, acima de 70 kilodaltons. Geralmente é glomerular, a principal proteína, a albumina. Abaixo de 70 kilodaltons, geralmente é tubular, tá? Proteína de baixo peso molecular até pode passar, mas não é regra. Não é comum. Proteína de baixo peso molecular geralmente é retida. Só que existem proteínas de baixo peso molecular, por exemplo, pequenos ésteres de degradação de hormônio. São proteínas, certo? Teste antidoping, por vezes, utiliza sangue e, por vezes, utiliza também urina. Urina. Para detectar elevação hormonal. Certo? Então, pequenos ésteres podem passar. E, inclusive, ésteres de baixíssimo peso molecular. Podem, não quer dizer que devem. Eles vão passar se não estão sendo utilizados e tem grande quantidade. Agora, quando você tem um rim que não funciona, aí eles vão passar. Não tem mais rim, não tem quem filtre. Entendeu? Bom, isso eu tinha falado um pouco antes, ontem, né? Origem da proteinúria. A gente pode identificar com ELISA. Eu falei de teste rápido. Tem teste rápido para isso. Não está na nossa rotina de Brasil, mas tem RAC e RPC para identificar a quantidade de proteína diluída na urina comparada com a creatinina urinária, né? Então, a RAC é a relação albumina-creatinina urinária, a RPC é a relação proteína-creatinina urinária, são exames preemptivos para avaliação da proteinúria. A biópsia não para avaliar a proteinúria, mas a origem dela. A origem. E hemogramas bioquímicos servem para a gente avaliar o paciente. Peça o que você quiser. Mas para avaliar o paciente de forma geral, para ver como ele está, perfis eletrolíticos são extremamente importantes. Hemogaso ajuda bastante, tá? Urinálise, urocultura. Principalmente naquele paciente que você pode suspeitar de pielonefrite como causa de lesão renal. Certo? Beleza. Bom, causas de proteinúria transitória. Febre, exercício extenuante. Ontem a gente falou lá, esse menino do boné da Betânia, como é? Falou da rabdomiólise, né? Eu não vou lembrar o nome, eu sou um esquecidão. Ian, eu falei Gabriel, vamos ver? Daniel. É isso aí, Ian Daniel. Uso inadvertido de fármacos pode levar a proteinúria transitória por conta da ação do próprio fármaco. Exemplo, o próprio decanoato de nandrolona pode ter liberação de testosterona, inclusive pela urina, tá? Mas aí
ésteres menores, não o próprio decanoato, tá? São chamados traços de proteína, tá? Fita urinária, ela tem parâmetros que são extremamente importantes, como pH da urina, geralmente vai estar mais alcalina. E por que ela vai estar mais alcalina? Porque ela está mais diluída, tá? Paciente com hiposternúria, aí o pH da urina fica mais alcalino. É um sinal importante, inclusive, tá? Hematúria, lesando o glomérulo, tá passando sangue dentro do glomérulo, opa, sangue vai fora, hemácia vai para fora, tá? Piúria e ou bacteriúria pode ser um fator agravante, pode ser um sinal de que alguma coisa está vindo aí e que está promovendo proliferação. Ou essas bactérias estão lá por conta de uma cistite não curada, o paciente fica ali não obstruído completamente, mas está sempre retendo, e aí começa a formar pus ou tem proliferação de microflora urinária, justamente porque não tem a urina e o seu pH maravilhoso ácido para controlar essa microbiota. Eita! São várias coisas ao mesmo tempo, tá? Bom, proteinúria pré-renal, principalmente hemoglobina e mioglobina e, por vezes, albumina, tá? Então, todas elas podem estar relacionadas, mas hemoglobina e mioglobina pré-renal é muito mais importante, porque causam lesão direta ou então, pelo aumento da produção excessiva, vão forçar esses glomérulos a ir por lá para fora. A albumina nem tanto, porque para você ter uma quantidade excessiva de albumina circulante, ao ponto de que a albumina por si só cause problema, tem que ser uma quantidade muito grande, tá? Muito grande. Certo? Muito absurdamente grande. Agora, proteinúria pós-renal, sempre originária do trato urinário inferior genital, e aí a gente tem que pensar em exudato, hemorragia ativa das vias urinárias e anexos. O principal anexo de via urinária nos machos é a próstata, né? Então, um paciente que tem a inflamação da próstata ou hiperplasia benigna ou câncer de próstata, se você coletar por micção espontânea ou por sonda, né, pode carrear esse material, isso é uma falsa proteinúria, né? Contaminação da coleta, que seria esse caso, ou proveniente da própria estrutura, né? Tipo, tá vindo ativamente e tal, retém um pouco ali, pode ter um pouco de translocação anterior e aí ir lá para a urina também. Quase impossível, mas pode ocorrer, né? E lesão estrutural renal. Aí a albumina está mais importante. Muito mais do que pré-renal. Certo? 3 origens. Fisiológico, que pode ser funcional ou transitório. Febre, exercício extenuante, estresse oxidativo. Pode levar a certo grau de proteinúria. E aí, causas principais das suas origens, né? Então, na glomerular, permeabilidade capilar e proteínas de alto peso molecular em alta disponibilidade na circulação, força glomérulo e vai para fora. Tubular, epitélio tubular com menor grau de reabsorção e proteínas de baixo ou médio peso molecular biodisponíveis é o que passa por aqui, tá? E intersticial, que aí a gente tem que pensar nas doenças inflamatórias intersticiais, então glomerulonefrite por deposição de imunocomplexo, é exatamente essa galerinha aqui, tá? Que aí vai ocorrer o extravasamento pelos capilares peritubulares, tá? Então não é o capilar glomerular necessariamente, mas aqueles capilares que estão em volta por fora da cápsula de Bowman, do túbulo contorcido distal, da porção espessa e delgada ascendente e descendente das ossos de Henle, túbulo coletor reto e túbulo contorcido distal, certo? Bom, RPC,
ela deve ser avaliada na ausência de inflamação ou hemorragia do trato urinário, preferencialmente por cistocentese, a coleta da urina, tá? O ideal é avaliar em mais de uma amostra, não é um exame que você faz uma única vez e tchau, certo? E a proteinúria é um fator de gravidade da doença. Então, ela tanto é um sinal de que está piorando, como um indicador que vai piorar. Ela tanto provoca a piora, como é um sinal de que está piorando, certo? E a gente pode ter como alternativa, porque obviamente é mais caro, principalmente na faixa limítrofe, a avaliação da relação albumina-creatinina urinária. Aí ontem eu escrevi um negócio aqui errado. Hoje eu vou corrigir, certo? Bom, é agora que eu vou corrigir. Ontem, aqui. Ontem, o que foi que eu coloquei no quadro? Vamos lá. RPC, RAC. 0,3, 0,5. Essa aqui não é a faixa de normalidade. Essa aqui é a faixa limítrofe da proteinúria. Certo? Limítrofe. A normalidade é para cá. Essa é a faixa normal. É? A RAC, ela... Isso aí estava certo. 0,03 a 0,3 miligramas por decilitro. Aqui é a RAC. Tudo que for acima disso aqui, nessa faixa, é macroalbuminúria, tá? Abaixo disso, olha lá, de 0,03 a 0,3 é microalbuminúria. Micro. Acima de 0,3 é macroalbuminúria. Certo? Macroalbuminúria. A normalidade é abaixo disso aqui. Certo? Isso aqui não é importante, microalbuminúria, ela não é importante se o paciente estiver dentro da faixa de normalidade. Então, se a RPC dele deu 0,2 e ele tem 0,1, ele tem microalbuminúria, e está com RPC na faixa da normalidade. Obviamente que se o paciente estiver hipertenso, lembra que a hipertensão é a principal causa de proteinúria? Pronto. Então, se o paciente estiver hipertenso, isso aqui serve de sinal de alerta, porque a albumina nunca deve passar. O ideal é que ela esteja zerada. Zerada. Então, a microalbuminúria, ela serve para a gente como um sinal de alerta. Se ligue. Se tiver um fator predisponente de formação de proteinúria e o paciente está em microalbuminúria, tem que ligar um se ligue. Isso aqui é muito mais para nefrologista? É. Mas você, como clínico geral, se você estiver como veterinário de internamento, eu digo que é o melhor emprego atualmente. É melhor ser veterinário de internamento, chefiar e organizar, lidar com tutor na evolução de paciente, do que estar sendo cabeça de plantão. Cabeça de plantão é bucha, é mola, né? Se está na macroalbuminúria, aí já é proteinúria verdadeira, sempre. A questão é que 0,3, 0,31, 0,31 é macroalbuminúria. Na relação proteína-creatinina urinária, o paciente é limítrofe. Ele não é considerado proteinúrico.
Se eu fizer relação albumina-creatinina urinária e ele der macroalbuminúria, mesmo ele estando na faixa limítrofe, ele pode ser, sim, considerado proteinúrico. Inicie o tratamento antiproteinúrico. Essa é uma chave de leitura importantíssima para a forma de como eu gosto que vocês raciocinem. Que eu quero que vocês raciocinem partindo da evidência e da busca de evidência. Então, não é mecânica simples, simplesmente olhar uma tabela e resolver. A tabela é para te auxiliar. Isso aqui não está na tabela. Isso aqui não está na tabela do guideline que eu mandei vocês pegarem. Isso aqui é de livro, e quem é nefrologista aprofunda mais isso aqui. Aqui é treinamento para nefrologista? Não. Mas é uma informação importante de que quando você chegar lá fora, se você lidar com pacientes, ou se você tiver a oportunidade de trabalhar em unidades que mexam com o paciente em terapia intensiva, isso aqui é interessante que você saiba. Fala muito sobre você, certo? A meu ver, fala muito sobre você. Não diz tudo, não diz que você é um péssimo profissional se você não souber isso. Tem nada a ver. Tem a ver que se você sabe, ou pelo menos já ouviu falar, já ouvi falar, peraí. Tu entende o que o cara está passando, o que a mulher está passando. A mulher e o cara é o nefrologista. É a nefrologista que está passando para tu o que tem que ser feito. Você pode até não resolver nada, mas você vai entender porque está sendo feito. E aí você estuda um pouquinho mais e vai aprendendo. É assim o processo de aprendizado, certo? É assim que vai decorrendo o processo do aprendizado. Agora, corrigido o conceito de RPC e RAC, vamos voltar para lá. Então, toda microalbuminúria, ela tem que ser considerada proteinúria? Não. Ela tem que te chamar a atenção, principalmente se o paciente tiver limítrofe e esteja preferencialmente, na diferença entre a RAC e a RPC, a albumina seja o que esteja mais lá, certo? Como componente da proteinúria, certo? Então, se a albumina é o que está mais presente nessa proteinúria, aí tem que ligar um sinal de alerta. Mas, de maneira geral, é só um se liga. Agora, macroalbuminúria, mesmo o paciente sendo limítrofe, toda macroalbuminúria é proteinúria. Vamos repetir? Toda macroalbuminúria é proteinúria. Certo? Isso você tem que botar na cabeça, isso não pode sair, tá? Bom, aí isso eu não vacilei. Limite da fita. Por que que a gente não deve confiar somente na fitinha? Porque lá pode dar não proteinúria, porque ela reage acima de 30 mg por decilitro. A faixa limítrofe, 0,3 a 0,5. 0,3 são 10 vezes menos. E já é proteinúria. Quando está 30, já foi. Certo? Então, não utilizem a fitinha como parâmetro predisponente. Ela é um parâmetro auxiliar, que ele é um teste colorimétrico, ele é um teste que tem limites. Assim como lá também dá densidade urinária? Dá. Mas não deixe de usar o binoclinho lá, o refratômetro. Use o refratômetro. É para o clínico fazer isso? Não. Não, de maneira geral não. Isso aí é pessoal da patologia clínica, certo? Mas tem vezes e tem lugares, o cara botou lá uma cliniquinha lá no interior e tal, coletou a urina do paciente, não vai esperar 2 dias para fazer o exame de urina. Então, sei lá, porque, por exemplo, atendeu no sábado à noite, não abre laboratório no domingo. Aí o cara vai esperar o laboratório na segunda de manhã abrir? Não, ele tem ali um refratômetro, tem umas fitinhas para ele desenrolando. Beleza, ó, cobra quase nada do tutor e tal, porque você não vai dar lá desse exame, fiz. Ah, não, então tem o meu laboratório, você vai fazer. Beleza. Então,
é interessante você saber disso, tá? Não confie somente no laboratório, somente na fitinha, tá? Aquele exame, sim, é que é a avaliação de proteína urinária, tá? Proteinúria. A relação albumina-creatinina urinária tem valor preditivo maior, ou seja, ela tem uma capacidade maior de prever antes que aconteça algo mais grave? Sim, porque a faixa limítrofe está encostada na macroalbuminúria. Antes do paciente ser considerado proteinúrico pela relação proteína total creatinina urinária, a macroalbuminúria já está presente. E toda macroalbuminúria é proteinúria. Show de bola. Certo? Não é detectado pela fita. Existe ELISA espécie específico e associar a doenças inflamatórias, não infecciosas, metabólicas e cardiosecundária. Paciente cardiopata, CMH, CMD, hipertenso sustentado, causando proteinúria, certo? Glomerulosclerose e proteinúria, tá? Bom, acidose metabólica. Por que que isso aqui é extremamente importante? Primeiro que define o porquê de que você vai pedir a hemogaso, certo? Segundo, porque isso aqui mata, e mata mesmo, e bem rápido. E muito rápido, certo? E às vezes, tentando corrigir isso aqui, você mata o paciente. Aqui é uma briga de faca. É feio. A gente tem que trabalhar com paciência, certo? É estilo Capitão Nascimento. Fatiou, passou. Pode estar o pau quebrando. Olha, respira, vê, lê, avalia, depois você faz. Tá? Então, muita atenção na acidose metabólica. Ela resulta da incapacidade de quê? Da excreção de íons H+, por esses rins. E, por consequente, inibição da formação de bicarbonato. Quais são os mecanismos de tamponamento corporal? Primeiro, respiratório. Não é o primeiro, mas é o segundo, vá. Primeiro, metabólico, que é o próprio bicarbonato produzido no fígado circulante. Segundo, respiratório. E o terceiro, e mais paulera, renal. Então, esse íon H+, não sendo jogado para fora e não havendo a formação de bicarbonato, só isso aí já faz acidose. Certo? Bom, isso aqui pode ser jogado fora na síntese da amônia, certo? Então, ele tem ureia circulante e aí ele joga um H+ naquela ureia e aí jogou um H+ para fora, fica bicarbonato, vai amônia junto da urina, junto com a ureia, certo? Beleza. No longo prazo, ocorre exaustão do tecido e degeneração tecidual, consequente perdas de néfrons, né, desse paciente. Ele não está evoluindo negativamente. Bom, por consequência, perda de bicarbonato. Então, o paciente tem ácido carbônico circulante e vai continuar com ácido carbônico circulante, certo? Não tem perda de íon H+. Por esse ácido carbônico, não havendo conversão dele em bicarbonato, continua o pH lá embaixo, certo? Outra coisa que pode ocorrer junto com a perda desses bicarbonatos são retenção de cloretos. E é aí aonde o bicho pega, porque o paciente começa a fazer acidose hiperclorêmica, tá? Então, é uma coisa que potencializa a outra. E a acidose hiperclorêmica evolui muito rápido. Muito rápido. O que que resolve isso aqui? Fluidoterapia. Só fluido. Só fluido
já ajuda e muito a resolver isso aqui. Ajustes nutricionais são importantes, a gente vai ver mais na frente. Mas a fluidoterapia é o preemptivo para ajudar nisso aqui, certo? Bom, então, além disso, os cães possuem melhor capacidade de reabsorção de bicarbonato que os felinos, ou seja, gato com DRC faz muito mais acidose do que os cães e muito mais rápido. Então, o gato, se você não segurar na mãozinha dele, ele vai embora. Ele vai. A fluidoterapia em gato, ela tem que ser calculadinha, tem que ser avaliadinha intrinsecamente. Ah, isso é frescura. É frescura porque não é no teu cavalo, né? Pois é. Quando for o teu gato, aí não é frescura mais. Então, é importantíssimo. Fluidoterapia salva. E salva muito. E salva muito. E aqui é essencial, tá? Nos cães, a formação da acidose metabólica é mais grave e mais severa a partir do estágio 3. Nos felinos, começou a ficar azotêmico, se ligue. Ele pode fazer acidose metabólica bem rápido. E morre mesmo. Por isso que se você não segurar na mãozinha dele, ele vai. E mais acidose tendo, mais efeito deletério ele tem. Porque, consequentemente, a diminuição da filtração glomerular, há ainda mais retenção de amônia e ureia, e aí todo aquele ciclo que a gente já passou lá para trás. Diga, Anne. Boa. No caso de acidose hiperclorêmica, o controle dela a gente tem que fazer com fluidos que não tenham cloretos. O problema é que o principal que a gente tem é cloreto de sódio e a outra, ringue lactato. Ringue lactato é uma desgraça porque tem fosfato e NaCl tem cloreto. O que a gente pode fazer? E eu vou falar mais na frente. É solução hipotônica. NaCl 0,45 mais dextrose a 2,5. Dextrose é soro glicosado. Por que a gente faz isso? Porque soro glicosado é a melhor forma de a gente fornecer água livre tecidual. Porque só tem água e glicose. E a 2,5% não é uma quantidade suficiente para causar diurese osmótica por conta da glicose. Tá? E aí a gente causa uma diluição e aí, de certo modo, corrige. Nos casos mais graves, aí a gente vai adotar o bicarbonato. Tá? Mais alguma dúvida? Show de bola. Então, aqui, potássio. Então, paciente nefropata que não está filtrando, não é aquele que tem PU, poliúria. É aquele que não filtra. O que não está filtrando, ele tanto tem retenção de fosfato, que é péssimo, como tem retenção de potássio. Potássio é extremamente, e lembre-se, potássio retendo é que o mesmo mecanismo do gato obstruído lá. O que mata ele é a hipercalemia, tá? Potássio retendo regula a síntese de amônia. Para menos ou para mais? Para mais. Então, cuidado também no potássio. Por quê? Tanto ele interfere no cardio, como interfere em mais síntese de amônia. Então, o cara já nem joga amônia para fora, não joga cloreto para fora, retém fosfato, retém potássio, não tem cálcio, só tem por conta de ação de paratormônio, já estava retendo amônia porque não jogava para fora e ainda tem o diacho do potássio que faz aumentar ainda mais a amônia. É um ciclo infernal retroalimentante, não é? A cabeça pira, cara. É desse jeito, tá? Havendo hipocalemia, o volume normal. Havendo hipocalemia,
e volume normal do fluido extracelular, a gente favorece a reabsorção do bicarbonato, mantém a síntese da amônia para ser excretada, só que às vezes vai ocorrendo retenção. Então, os próprios glomérulos desse paciente começam a fazer tampões urinários de fosfato para promover o equilíbrio ácido-básico. A questão é que esses tampões de fosfato, eles são muito menos potentes do que o próprio bicarbonato. No começo, tende ao equilíbrio ácido-básico. Tende ao equilíbrio ácido-básico. No decorrer da doença, se o paciente passa de ser um rim não filtrante para um rim simplesmente passante, eles podem sair da hipercalemia para a hipocalemia. Aí é o caso de eu fazer a administração de potássio via oral. A questão é que tem que ter o controle fino da diurese desse paciente e do controle desse potássio. Porque para você saber se ele está em qual fase, de hipo ou de hipercalemia. Então, havendo hipercalemia, segura a onda. Potássio estando na faixa da normalidade, você consegue realizar a síntese de tampão amônio excretado e beleza. Não havendo filtração, esse potássio pode criar tampão amônio e retê-lo. Aí ele não tende ao equilíbrio ácido básico, porque pode ser quebrado novamente, formar amônia de novo, e aí volta novamente a formação de acidemia, certo? É difícil. Isso aí é chato. Não bota isso em prova. Não bota isso em prova. Diga. Hemogaso. Tem. Tem e vai chegar. Tem e vai chegar. Tá? Essa parte do controle ácido básico seria muito mais legal, ao invés de dermato, ter no programa da gente fluidoterapia. Eu acho que deveria ser a primeira aula do semestre. Ou tem uma disciplina que tenha só isso. Certo? Avaliação de hemogasometria mais fluidoterapia. Porque, principalmente quando a gente lida com endócrino e com renal, cara, isso aqui é controle fino toda hora. E a hemogaso, quando você entende isso, você entende por que a hemogaso não é um exame que você faz uma vez no dia. Você faz ela seriado. Você nunca vende uma hemogaso. Você vende ela em pacote, sabe? É meio que assim, mas tem que estar fazendo. Só que a questão é que existem alguns sinais clínicos, sim. Principalmente letargia, ventroflexão da cabeça, ciclos de arritmia, tá? Então, controle hidroeletrolítico, eles têm alguns sinais, mas alguns deles são sutis, né? Tipo, hipocalemia, o paciente fazendo ventroflexão da cabeça, ele está com a cabeça baixa, muito chamativo, né? Mas às vezes uma fraqueza simples ou fasciculação muscular também é um sinal. E a gente, às vezes, por vezes a gente ignora isso aí, tá? Bom, eu vou... São 10h30. Vamos dar uma pausa de 15 minutinhos. 10h45 a gente volta. E aí damos continuidade. Beleza?